seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Olá! Olá a todos que estão aqui na audiência do canal do Testemunho. É mais uma vez uma alegria estar com vocês para compartilhar, para trazer, convidados especiais que vão trazer um testemunho maravilhoso. E eu sempre trago um louvor no início que tem a ver com o testemunho. E o testemunho de hoje é sobre alguém que confiou em Deus. Na verdade, duas pessoas, que confiaram em Deus e entregaram sua vida para que fosse do Senhor e que o Senhor fizesse a sua vontade. Então, sem demora, eu vou chamar aqui a minha querida Tati e meu querido Helder, meus convidados de hoje. Ela já está aqui, já vai começar. Enquanto o pessoal vai entrando, vão aí compartilhando com as pessoas que vocês conhecem, que precisam ouvir, alguém que está se preparando para casar, que está se preparando, que está procurando emprego, que está precisando de uma bênção de Deus, de uma porta aberta. Eu queria que você compartilhasse, clicasse no aviãozinho aí, para que essas pessoas possam também ser edificadas através destes testemunhos. Olá! A paz, Senhor. A paz do Senhor! A paz, Senhor. Sejam bem-vindos ao canal do Testemunho, meus queridos amigos, irmãos, que estão agora morando distante de mim. Mas é por uma boa causa, né? Verdade. Uma boa causa, uma bênção. Eu queria desejar vocês bem-vindos. Eu quero dizer que todos são bem-vindos também, os que estão entrando, certo? Um beijo para todo mundo, o pessoal aí que foi convidado por Tati e Helder, e o pessoal também que está seguindo aqui. Quem não está seguindo, já vai seguindo aí o canal do Testemunho. Tem gente que está entrando para assistir a live, mas já vai clicando, sai rapidinho, vai lá, segue, para que você não possa perder os outros que vão vir. Gente, eu vou apresentar, essa é Tatiana Furtado. Ai, tô batendo aqui. Conhecida também como Furtada, né? E Helder, seu esposo, Helder II, também conhecido como Segundo.
Também conhecido como querido, né? Por É, querido, né? Que ela o chama assim com muito amor e carinho. Trabalhamos juntos no Grupo Resgate, na Assembleia de Deus de Candelária e também em outras ações, chama Viva, e sempre a gente trabalhou com evangelismo juntos. É, e, e aí o resto ela vai contar, né? Eles vão contar. Eles vão contar aqui o testemunho de como Deus fez. Tá vendo uma falha técnica? Tá vendo um trimelique aí, mas vai dar certo. é porque a gente ia assistir pelo computador. Aí não deu certo o computador. Aí a gente foi pro celular. Mas agora Acontece. Vai dar certo, vai dar certo. O que importa é que a gente tá ali vendo e ouvindo vocês direitinho, então vai dar para contar o testemunho. Então, já feitas as devidas apresentações, vocês agora estão com a palavra, podem começar o testemunho de vocês, contando, né, como Deus fez a obra completa, né? Não vou nem dar spoiler, porque Deus fez uma obra tão grande, tão completa, que são muitos detalhes. Podem se apresentar também, se vocês quiserem, e ficarem à vontade. Olá, gente, a paz do Senhor, boa tarde. Antes de apresentar, eu queria só fazer um combinado, Josi. Às vezes a internet aqui tá um pouco ruim, às vezes ela cai. Então, se ela cair, aí você dá um aviso que a gente liga o 3G, uma coisa assim, tá bom? Mas se Deus quiser, Tá não vai vontade. cair. A gente vai Vai contar a não. história toda. Então, gente, Amém. apresentando. Amém. Eu sou Tatiana, né, para quem me conhece. Sou esposa desse lindo homem, né, querido. E aí morava em Natal, né? Me congregava em Candelária, em Assembleia de Deus. E hoje estamos em Recife. E aí a gente vai contar essa história, na realidade, a história do nosso relacionamento para casamento e concurso, né? A bênção que o Senhor fez completa, na realidade, né? Ele já tinha traçado um plano bem melhor do que aquilo que eu e segundo tínhamos planejado, na realidade. E hoje estamos aqui para contar essa vitória, essa bênção, né? De como Deus cuida, né? Quando a gente confia nele. E aí eu fiz a apresentação e vou passar agora para o Amado. Pai do Senhor, boa tarde a todos. Boa tarde, Josi. Foi madrinha do nosso casamento, né? Nossa madrinha aí. Prazer estar contando um pouco do nosso testemunho para vocês, para todos que estão online. Já agradeço a presença da nossa família, dos nossos amigos que estão aqui marcando presença. Que Deus abençoe e que vocês sejam edificados por uma parte do nosso testemunho, né? Então, só para contextualizar, eu e Tata, a gente começou a namorar em fevereiro de 2013. Então já tem cerca de 7 anos de relacionamento. E foi fevereiro de 2013. Estamos há cerca de 1 ano casados, né? Vamos fazer 1 ano mês que vem. 17 de agosto a gente faz 1 ano de casado. Então, hoje é 18 de julho. Falta menos de um mês, né? Para a gente comemorar 1 ano de casados. Para honra, glória e louvor do nome do Senhor, né? Então, durante esse tempo, a gente namorou em fevereiro de 2013, né? Depois de uma viagem do resgate. A gente se conheceu melhor e acabou namorando depois de oração e tal. Mas aqui a gente vai falar sobre o casamento, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente tinha acabado de se formar. Então, a gente namorou, começou a namorar em fevereiro de 2013. Eu me formei em março de 2013. Engenheiro mecânico, tá? Também se formou também nesses dias como fisioterapeuta, 2 desempregados, né? Então a gente começou nosso relacionamento assim, desempregados, recém-formados e trabalhando na obra do Senhor, né? Então a gente começou o nosso relacionamento, fazíamos parte do resgate. Então depois que a gente se formou, a gente acabou começando a estudar um pouco para concurso. Então, que era meu foco, né? Na época eu estudava para engenheiro mecânico, mas Deus abriu a porta em concurso de outro cargo, né? Que eu comecei uma especialização depois. E no final a gente vai contando testemunho. Então a gente começou a namorar, beleza? Em 2015,
cerca de 2 anos depois do nosso namoro, no início do nosso namoro, a gente começou a pensar, e aí, como é que a gente vai casar? Como é que vai ser? A gente dois ainda estudando para concurso, Tati, na época, não tinha entrado no mestrado ainda, estava no Tec Segurança, tinha acabado a fisioterapia, estava no curso Tec Segurança, e a gente pensando, vamos casar. Aí em 2015 a gente pensou, não, vamos casar. A gente sentou, conversou, aí pensou, não, vamos casar vamos dizer, em agosto, acho que foi 2018. Aí, beleza, agora marcar a data aqui e tal. A gente pensou no período, aí acabou, beleza, vamos lá. Aí Deus foi e abriu uma porta pra gente de um emprego. Na época eu estava só estudando para concurso e Deus abriu o meu primeiro emprego, que era um emprego que, como eu estudo para concurso, eu queria, professor, eu queria ensinar e continuar estudando para concurso, que eu ia conseguir mesclar meu tempo, e Deus pegou e abriu uma porta no Senac. Logo, acho que 2 meses, 3 meses depois que a gente tinha falado, não, vamos casar em agosto de 2018. Os dois desempregados. Os dois desempregados na época, né? Mas calma aí, que tem uma pessoa aqui que está falando. Tayara lembrou bem aí. Tati, fala aí da lista. Que história é essa dessa lista? Só para voltar um pouquinho atrás. Assim, antes de namorar, antes de eu pensar que segundo existia, eu já tinha feito uma lista de convidados da família. Porque a família era aquilo que não muda, né? Só vai acrescentar. Então, a da família eu já tinha antes de conhecer segundo. Com 3 meses de namoro, o segundo veio com história de casar. Falando de casamento, se a gente passando por um casa. O que eu fiz com a mulher de fé? Faz uma lista de casamento. Só que aí eu fiz a lista dos amigos. Aí eu fui fazer a lista de casamento, tenho até hoje. E com o tempo, ao longo desses anos todos, eu fui acrescentando. Então, eu tenho até hoje a atualização. Quando eu colocava o nome de alguém na lista, que eu conheci depois, aí eu botava o nome e a data que eu colocava para eu lembrar quando foi. Que eu gosto dessas coisas. Então, tem sim a história da lista. Quer dizer, Tati, que você fez uma lista de casamento sem ter namorado? Sim, sim. Olha, gente, olha a fé. Olha a fé. Eu nasci para casar. Eu quero dizer que você é uma mulher de fé, porque tem tanta gente aí que diz assim, não vai dar certo, eu não vou mais casar, eu já tô com tantos anos, não sei o quê. Pois, olha, já tem aí um passo de fé. Uma pessoa que fez uma lista de casamentos sem ter namorado, porque já tinha fé que Deus ia mandar, e Deus mandou, e mandou assim, topíssimo, logo com casamento, com festa, com emprego, com tudo. Vamos pra frente que vocês vão escutar a história, mas já um passo de fé a gente já ouviu aí. Vamos lá, então. Nesse período, Deus abriu uma porta. Era uma porta para início de vida, porque o salário... Travou. Liga o 3G, minha gente. Eita, travou? Travou. Agora? Tá escutando agora? Tá certo? Beleza. Voltou, Ju? Voltou, agora voltou. Pronto, então voltando. Deus abriu esse emprego, né, no Senac, que dava para estudar para concurso. Não ganhava bem, porque eu era horista, tinha mês que eu tirava R$ 140, tinha mês que era melhor, depende da quantidade de horas que eu dava no mês. Então, mas só para a gente falar em casamento que Deus já abriu uma portinha, né? Amém. Pra gente. E a gente continuou orando. A gente, em 2015, isso em 2016. Em 2015 a gente começou a liderar também o resgate, né? Então foi um ano que a gente começou a liderar um grupo de evangelismo lá da igreja. Nossa irmã Juliana Saldanha estava saindo da liderança e o pastor conversou conosco para a gente entrar na liderança, né? Então, 2015 e 2016 foi quando a gente fez um concurso do IFPE. A gente fez a prova desse concurso. Então, foi um concurso que a gente ficou até animado, né? Os resgateiros, orem por nós, a família também alegre. Eu tinha acertado bastante questões, estava bem confiante
Aí quando saiu a classificação, para uma vaga, eu fiquei em quinto. Aí já fiquei mais triste, né? Tem que chamar 5. Travou, eu acho. Travou de novo. Ai, meu Deus. Minha gente, liga esse 3G. Gente, olha só, minha gente, uma fé dessa, viu? Uma fé dessa de fazer uma lista. Sim, Gente, voltou? travou. Travou. Vocês ligam o 3G aí, Tá ligado. tá? Então tá bom. Tá pronto? Uma coisa tu liga também por de segundo pro celular dele. Qualquer coisa vai pro meu. Então, Certo. em 2016, a gente continuando estudando para concurso. Não sei até onde eu falei e travou, mas esse concurso eu fiquei em quinto para engenheiro de segurança, sendo só uma vaga, e Tati em quarto para técnico de Isso segurança. vocês tinham quanto de namoro já? 3 anos, Quanto né? tempo? 3 anos de Esse namoro. concurso, Já a gente fez estavam a querendo prova. casar. Isso, a gente fez a prova essa em 2016, com 3 anos de namoro. Eu, desempregada, fazia mestrado sem bolsa, R$ 1 no bolso. Louca pra passar nesse concurso, pedir tanto povo orar. O pastor Marcos orou tanto por a gente. Menino levantou um clamor grandioso, glórias, aleluias, né? E não naquele momento, não foi a porta naquele momento. Chega a gente nas reuniões do Sim, concurso. aí Eita, pode falar. Sim. Aí os resgateiros, eita, vai pra Pernambuco. Aí eu lembro do crente Afonso dizendo, não, eu vou orar pra vocês não irem, vai ficar aqui em Natal. Mas isso em 2016, né? Na época que a gente fez concurso e tinha gostado da prova. Aí saiu o resultado, eu fiquei em quinto para uma vaga e Tati em quarto para 2 vagas. Aí Tati a gente pensava, não, Tati a probabilidade dela ser chamada é grande. Já eu, a probabilidade eu acho que é menor. Vamos estudar para outros concursos. E assim a gente fez, continuando sempre fazendo a obra do Senhor, né? Lá com resgate, entre outras coisas, na juventude. E estudando, fazendo a nossa parte também, estudando para o concurso, para na hora certa Deus abrir, né? Às vezes a gente pensava que ia ser em 2016, mas não era tempo de Deus ainda, não era o tempo da gente casar, não era tempo da gente ser chamado naquele período, né? Então, Deus, a gente pensa, a gente tá orando já e Deus vai responder no mês que vem. Não, é no tempo dele, as portas abertas, é no tempo dele o casamento. Então, a gente continuou orando, continuou estudando, continuou fazendo a obra do Senhor para honra, glória Aí e o honra do nome dele. coração, me diga aí, como é que estava o coração de vocês nesse período aí? Não foram chamados, ficaram tristes, mas como foi, assim, essa notícia? Vocês... Vou entrar agora no drama, certo? No drama da história. Então, em 2016, né, a gente tinha expectativas e tal. Entramos em 2017. Eu desempregada, né, segundo tinha um emprego dele, a qual ainda não dava muitos rendimentos e era instável, no sentido que tinha mês sim, tinha mês não, né? E aí eu, né, criei expectativas diante de um concurso que não foi naquele momento. E aí entramos em 2017. Mas em 2017, Deus falou comigo. Ele disse que abriu uma porta grande. Então, o que a pessoa faz, né? Se alegra. Glória! Oh, Jesus, glória a Deus. Então, eu entrei em 2017 com muitas expectativas de que seria um ano da bênção, um ano das portas abertas e as coisas iam acontecer. Aí acontece, né? Segundo tem um concurso dos bombeiros, onde a gente, né, ficou muito animado. Ele fez as provas, todas as etapas, né? Passou, mas não ficou entre as vagas. Mas a gente achava que era mais fácil ele ser chamado para os concursos do que pelo IFPE. Né? Eu soube de uma vaga, né, numa empresa privada. E eu criei muita expectativa nisso. Você acompanha essa história, né? E tinha todo o perfil para aquele emprego, na realidade, mas não criei animada, me lembrava da palavra do Senhor, da porta, então é essa, e criei. Naquele mesmo período estava tendo o concurso da UFRN, né? Então a porta aconteceu que eu não foi para mim, não fui chamada quando eu achei que ia ser, não foi, criou muita tristeza, eu fiquei muito triste. Aí teve o concurso da UFRN, o que é que eu vou fazer? Estudar bastante. Então, eu me lembro que eu entrei no isolado, fui fazer cursinho lá na escola, né? Fiquei 1 mês e meio, né? Faltando as reuniões de resgate, porque as aulas eram à noite. Então, assim, me dediquei bastante para esse concurso e
não atingi nenhum ponto de corte. Foi a prova que quando eu vi, eu digo, não passa, não tem condições. Eu me lembro que na prova do IFPE, eu estava tão cansada, né? Zuzu tá aí, ela viajou com a gente, foi em Recife, eu, ela, segundo, e Helena. E a gente, eu fui fazer essa prova no outro dia cansada, eu dormi na prova. Eu acordei na hora que começaram a entregar as provas, eu tava com muito sono, né? E na prova da UFRN, que eu achei que ia ser, não foi. Não dormi em nenhum momento que eu olhava e dizia, não sei de nada. E aí foi outra porta fechada, outra frustração, na realidade. Foram várias coisas assim que a gente achou, que eu achei e não aconteceu. Então, para mim, foi um ano muito difícil. Né, foram várias portas que a gente achou que ia acontecer, não aconteceu. Aí a gente segue a vida, né? E aí tinha um concurso, eu me inscrevi no concurso dos Correios, né? E chegou o dia, era um domingo, no sábado, antes desse concurso, a gente foi fazer a obra, a gente foi para o interior fazer um trabalho lá. Não sei se foi acho que foi Riachuelo, a gente foi. E aí, no outro dia era o concurso. No outro dia de manhã... Esse que você passou. E no outro dia de manhã, domingo de manhã, tinha um almoço do resgate, que era a gente fazer esses almoços para arrecadar fundos para a viagem missionária de janeiro. E aí a gente foi pro almoço organizar, a gente é os líderes, vamos lá, né? Saímos de lá, fomos só almoçar na casa de segundo, e eu de segundo não vou fazer a prova, tô cansada, vou dormir. Não, menina, tu vai, vou não, eu vou dormir. Tu vai, eu vou, bora. Cheguei lá, eu tava com muito sono. O que é que eu fiz? Dormi, né? Quem me conhece sabe que não pode. Dormi, acordei quando começou a prova, né? Fui lá, fiz a prova, eu saí de lá e disse, meu Deus, não passo não, porque foi muito fácil. Sabe de tudo? Esse negócio de fácil não dá certo, não. Quando eu saí de segundo, tava lá e dizia, foi muito fácil. Eu digo, então esquece. É um concurso que todo mundo vai achar fácil, não vai dar certo, não. Segue a vida, né? E aí a gente segue a vida. Estudando, fazendo a obra, buscando o Senhor, chorando muito. E eu me lembro que 2017 foi um ano de muito deserto, porque nada dava certo o que a gente planejava. E eu me lembro que teve uma conferência do DEJAD, e a conferência da juventude na nossa igreja. E na pregação do pastor Jader Cruz, ele falou, eu e segundo estava com algo no nosso coração. Começou a vir pensamentos ruins, pensamentos de desistir, pensamentos de, talvez é o momento da gente sair do resgate, para a gente se dedicar mais nos estudos. Começa a vir certos pensamentos. E a gente começou a colocar aquilo em oração para saber se de fato aquilo era carne ou era Deus falando. Então vamos orar. E a gente começou a orar pedindo ao Senhor uma direção, né? Saber se era para sair ou não, continuar. E isso era muito doloroso. Pensar nisso era doloroso. Né? Quem conhece sabe, a gente né, tinha uma ligação com o resgate muito forte. E a gente sabia que da mesma forma que Deus nos chamou para fazer a obra dele, ele também nos avisaria. O tempo. E eu ia até perguntar isso. Se vocês, em algum momento, assim, vocês desanimaram e pensaram assim, não, Deus não vai abrir, não. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que mudar os meus planos. Eu vou ter que sonhar mais baixo, talvez, né? Talvez vocês tenham sonhos, expectativas altos e pensaram assim, não, acho que é coisa da minha cabeça. Eu estou sonhando muito alto. Eu vou diminuir aqui minhas expectativas. Se chegou esse momento de vocês realmente assim, quererem mudar os planos, por causa que não viam nada acontecendo. Final de 2017, eu acho que foi, como tá dizendo, foi um marco. Eu passei nas provas escritas do bombeiro, fora das vagas, aí fui pro teste físico, teste médico, odontológico, um monte de coisa, e passei nesses testes, mas fiquei um pouco fora das vagas. Eu pensava que eu ia ficar melhor colocado e podia ter sido chamado, e várias outras coisas. E a gente cansado, a gente quer casar, a gente já tá com o quê? 27 anos, já tá na idade de casar, e a gente aqui não conseguiu ainda passar no concurso e tudo. Vamos orar para Deus para saber se é o momento de entregar o resgate e focar mais nos concursos. Aí Deus, nesse congresso lá da juventude de Candelária, falou no nosso coração que era para continuar na obra, que ele ia cuidar da gente, que ele pediu para a gente sossegar, que ele ia cuidar da gente. O nosso futuro, ele ia cuidar. Ficassem tranquilos que, vamos dizer, a vitória viria no nome dele, né? Ele que ia dar a vitória, não era pelas nossas forças, não era porque a gente ia estudar mais para concurso, que a gente dava nosso melhor, mas também fazendo a obra. Isso é o que a gente deixa de conselho, não larguem a obra. Buscava em primeiro lugar, né? O Senhor, o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vai ser acrescentada.
o que comer, o que beber, o que vestir. Deus vai ajudar, Deus vai nos cuidar, né? Cuidar de nós. E aí, nessa pregação, a gente, tudo que a gente ora e fala ao Senhor, né? Ele falou grandemente ao nosso coração e a gente sentiu, né? Viu, entendeu que Deus estava dizendo que não pare, né? Que Ele ia cuidar. E aí, receber isso também foi um baque, né? Porque a gente, às vezes, pensa que Deus vai falar uma coisa, Ele fala outra. E aí, a gente foi processar essa informação. O segundo foi me deixar em casa, a gente estava no carro. A gente parou e começou a chorar. A gente começou a falar e chorava. Chorava muito, né? Botando para fora, era um momento de desabafo, de clamor, de oração, era aquele momento, né? De muitas emoções. E eu me lembro quando eu tava chorando muito, eu parei para escutar uma música que tava tocando no carro, que eu vou botar aqui e veja se dá para escutar. No meu coração, sossego. Vai ficar tudo bem, tudo bem. E aí, quando eu parei para escutar a letra, depois escutei a letra, o nome é Sossego. Eu escutava ela, meu Deus, Deus está falando. Eu senti o abraço dele ali, sabe? Eu senti o consolo, ele me confortando, dizendo, calma, eu sei do seu coração. Eu tô aqui, eu vou ajudar, não desista. E a gente chorava. 2 bebês me chorando. E aí começou a tocar outra música, eu confesso que eu tentei lembrar, não lembro. Mas a música dizia, vou cuidar de ti. Eu cuido de ti. Falando muito sobre o cuidar dele. E a gente chorava, só veio chorar. E a gente saiu dali sabendo, né? Que Deus estava cuidando da gente. Era o cuidado dele. E a gente não vamos desistir, né? Por mais que a gente olhe, a gente não via nada. Mas a gente confia no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E Ele já tinha feito tanto por nós, que o que seria isso? Deus já deu nossa salvação, Ele nos formou, Ele nos fez, Ele fez tanta coisa maravilhosa. E aí, isso é um dos testemunhos que eu digo, mas tem tantos outros que Deus fez por mim, por minha família, né? Eu tenho o testemunho da minha irmã, que livrou de morte, Deus deu uma vida, um futuro a ela. Eu tenho a transformação da minha casa, dos meus pais, né? E tudo. Então, assim, eu vi Deus de nova, agindo, fazendo. Então, eu tinha confiança que ali ele ia fazer. Deus de nova, Deus sabia que eu queria casar, meu sonho é formar uma família, eu tinha sonhos de festa, eu não tinha R$1 no bolso. Sem dinheiro, eu sonhava alto quando eu não tinha nem R$1 na poupança. Mas eu tinha confiança que o meu Deus, ele ia me ajudar. Eu só não sabia que ia ser tanto, né? Que ainda que a lágrima corria. Eu só não imaginei que ia ser bem maior do que eu sonhei. Então, segue a vida, né? 2017 passou, foi um ano de portas fechadas, mas confiando que Deus tinha falado e Ele ia fazer. Chegou 2018, e aí a primeira porta que foi fechada aqui foi da empresa privada, me convocaram, comecei a trabalhar, né? Estava terminando o mestrado. Depois disso, quando eu ia ser efetivada na empresa, eu fui convocada pelos Correios, né? Foi outra bênção maravilhosa. Eu fiquei em segundo lugar nos Correios, num cadastro de reserva, né? Não tinha nem... Era um cadastro de reserva, eu fiquei em segundo. A primeira colocada, eu já sabia que ela não ia entrar, eu já tinha falado com ela, disse que não ia. Então, tinha expectativa também disso. Fui convocada nos Correios, né? Se o pessoal do Correio tiver aí, um abraço, né? E aí fui lá, né? Comecei a trabalhar. E eu e segundo, a gente... Era uma meta do casal. Eu e segundo, nossa história. A gente falou que se um dos dois passasse um concurso, a gente casaria. Não quer dizer que isso é uma regra para todo mundo. Foi uma coisa que eu e segundo, em concordância, nós conversamos pela nossa história de vida, né? Por tudo. A gente disse, não, então conseguir um passo no concurso, a gente dá um passo maior, já que a gente já tentou dar e não tinha dado certo. Vamos lá. E quando eu passei, a gente, olha, é agora. E a gente até marcou também de novo para abril, né? Ia acertar na data do aniversário de Alexandre, de Raquel e de Ju, que era 21 Vocês marcaram, já era a segunda vez que vocês estavam marcando o casamento? Não. Só no sonho, né? Não, no pensamento. Só no pensamento. Não pensa, a gente pensa, né? Nada de marcar, de ir lá fazer, não sabia nem preço de nada, na cabeça da gente. É na cabeça, né? E aí, ok, né? Pegar aqui para não fugir. E aí, em
Aí quando você foi chamada, né? Eu fui Nos chamada, Correios. em agosto eu comecei nos Correios e a gente, em agosto também, ficou marcado porque a gente também participou da nossa primeira feira de noivos. A gente foi criar realidades. Antes tudo era sonhos, a gente sonhava, era imaginário, digamos assim. E agora vamos botar no papel aquilo que a gente sonhava, fazer planejamento. Quando você passou, foi em que Foi chamada mês? nos Correios. Quando foi chamada? Quando fui chamada. Agora fui chamada, vamos lá. Isso foi em qual mês? De qual ano? Pra gente Agosto se de situar 2018. aqui. Agosto de 2018. Agosto de 2018. E vocês casaram em Agosto de 2019. 2019. Isso. E é Certo. engraçado. Isso foi um ano antes de vocês casarem. Foi que você foi chamada no concurso, para começar tudo, do zero. Sendo que as pessoas começam a organizar casamento 2 anos antes. E não conseguem as coisas, mas vocês foram na fé. Isso de pensar, porque fazer, né? Executar foi outra história. Mas com agosto a gente vamos lá, né? Vamos ver Já que nossa meta era um dos dois estáveis, né? Um dos dois passando o concurso. A gente ia casar, então se Tati foi chamada, vamos começar os preparativos, né? Vamos começar a pesquisar como realizar esse sonho, né? E aí, agosto, a gente foi na feira de noivos, né? Nunca tinha ido, só ouvia falar, não tinha noção. A gente até tem ideias de quanto a gente pensava em gastar, mas de fato não, era só cabeça, né? Quando a gente foi à primeira feira de noivos, botou tudo numa planilha, a gente quase cai para trás. Era caríssimo. Aquilo que a gente imaginou, dentro do que a gente planejou, que a gente queria, era muito caro. E aí, meu Deus do céu, e agora? O barco foi tão grande, a gente foi para outras feiras e, meu Deus do céu, é a verdade. Porque confirmava que era aquilo. E aí, meu Deus, como é que esse negócio vai ser, né? Segundo, eu ainda tinha conseguido juntar alguma coisa, mas eu não, porque eu nunca tive não tinha como, né? Ok, segue a vida. E aí, eu confesso que depois de ver a realidade, a gente cria um baque, um susto e fica meio assim, peraí, deixa eu raciocinar um tempo. Então, ok, segui a vida normal, só vi o preço e fiquei na minha, né? Jesus, isso sabe o que eu quero, mas assim eu não posso, mas o senhor pode. E aí, em novembro, né, segunda, enfim, né, me pediu em noivado, né, eu pensei que ia ser em dezembro, no Natal, e aí ele antecipou na segunda-feira, minhas unhas nem estavam feitas, fiquei arrasada, mas tudo bem, deu certo. As mulheres vão entender. Noivei, né? Feliz. Não podia falar coisa. Oi, gente, vou mostrar a minha aliança. Oi, gente. Feliz demais. E aí, ok. Só que o seguinte, a gente tinha uma viagem de resgate em janeiro, missionária. A gente tinha muita coisa para organizar, né? E aí a gente, né, deu um stand-by, a gente noivou, mas tipo assim, vamos resolver as coisas do resgate, da viagem. Em janeiro, depois da viagem, em fevereiro, né? A gente resolve o resto do casamento, né? Que janeiro de 2019. E vocês casaram em agosto de 2019. Tinha nada Vamos fechado fazer as contas aí. Tinha nada fechado. Em janeiro não tinha nada. Vocês foram para uma viagem, passar uma semana lá evangelizando. Isso, a gente já tinha pego orçamento. Relaxada. Oi? Relaxada, uma semana relaxada, evangelizando. E em janeiro e o casamento sendo em agosto. E não tinha nada fechado. Nada Gente, fechado. isso é quer descansar em Deus, minha gente. Isso aí, né? A gente não tinha nada fechado. A gente pegou os orçamentos e deixou de stand-by, porque era tipo assim, o que é que a gente consegue pagar aqui? E vamos orar. Vamos orar. E a gente tinha viagem de resgate, a gente sempre deu essa prioridade no nosso relacionamento, a gente sempre foi muito envolvido nisso, quem conhece a gente sabe, né? Nem quando eu fazia mestrado eu não abria mão disso, né? Minhas amigas aí do mestrado, eu vi um abraço. E a gente sempre dedicada aqui à obra do Senhor. Me lembro que no período de prova, de seleção do mestrado, era fazendo a obra do Senhor, né? Então a prioridade da gente sempre foi essa. Quem nos conhece, a nossa família sabe isso. Nossa prioridade era fazer a obra do Senhor. E aí, vamos lá, fazer a obra, né? Fez a obra, foi uma bênção, voltamos, super cansada, porque é muito cansativo. Os resgateiros aí, um abraço, conhece aí o ritmo. A gente volta renovado espiritualmente, é uma bênção, mas fisicamente é muito cansado, mas vale muito a pena, certo? Então foi uma bênção. E aí, cansado, passou janeiro, fevereiro. Ei, segundo, peraí, já é fevereiro, a gente vai casar mesmo esse ano. Vamos ver, vamos lá no local, vamos no local ver. Aí a gente foi visitar o local, pegar o orçamento, né?
olhou, ficou orando, ficou chorando por um desconto, chorar. O segredo é chorar, viu, noivinha? Chorar, chorar. Chora nos pés do Senhor e chora também. Não, primeiro é chorar nos pés do Senhor. Esse daí, porque ele é o dono da prata e do ouro, é ele que vai pagar a conta, então tem que ser papai. E depois os fornecedores. E aí a gente acho que a gente até fechou, a primeira coisa foi até docinho em fevereiro, docinho. Pegou uma promoção e vamos lá, né? Podia não ter salão, mas docinho ia ter, né? A gente vivia nas feiras, era os casais, né? Eu, segundo, Joy, Kim, confundi Joy, né? Aqui, é Kim, Gil e Joy e Caio, um abraço aí pra vocês. E a gente vivia nas feiras aí pegando desconto, chorando em trio de casa, chorando por desconto. E aí a gente foi lá, né? Em março a gente voltou, né? Teve uma conversa familiar e tal. Não sobre a data ainda, sabe? A gente tá pensando em casa em tal canto. É em março. Tava muito cedo para pensar a data. Era. Então, para a família, a gente só disse assim, o local. Esqueceu de dizer a data para ele. Aí, vamos lá, né? A gente fechou o local em março, foi fechado o local e a data, né? Você fecha o local, você fecha a data. E aí, nossa família ficou meio assim, mas tão pouco tempo. Não, é assim, agosto, mas é agosto do próximo ano, né? Não é agosto desse ano, não, né? A gente é desse ano. Mas você tem certeza disso? Tem certeza disso. Vai ser agosto desse ano. Isso era março, quando a gente fechou o local. Aí, tipo assim, fica concreto, porque tem um local e a data já. Olha o milagre, porque eu fui fechar meu casamento há mais de quase 10 anos atrás, um ano antes, e eu não conseguia vaga em lugar nenhum no sábado. Eu só consegui. Eu fui no local que vocês casaram, não tinha vaga. Não tinha vaga em canto nenhum, foi muito difícil. Eu fui um ano antes, vocês foram 6 meses antes, conseguiram uma vaga no sábado, no salão que vocês queriam, é isso? Meu Deus, já foi outro milagre, vamos contabilizando aí. É verdade. E aí, fechamos, né, em março, abril, segundo soube de uma vaga que estava para ser chamado um próximo engenheiro de segurança do IFPE, que trouxe uma alegria e ao mesmo tempo uma preocupação para a gente. Porque a alegria de dar a porta dele, porque é o seguinte, a gente estava casando, segundo tinha um emprego dele, mas ele ainda sentia a necessidade, ele ficava querendo. Pois é, eu estava no Senac e o começo de 2019 foi um dos piores começos do Senac, porque estava com pouca aula, então eu estava ganhando muito pouco do começo de janeiro, que era do 2019, do ano do casamento, e eu dizia, meu Deus, no ano que eu vou casar, o ano que eu tô ganhando menos no Senac. Tá complicado. E a gente, não é machismo, mas a gente como homem às vezes se cobra bastante. A renda, eu queria ganhar um pouquinho melhor para dar uma condição melhor para mim e para a Tati, né? E o Senac tava dando esse... tava um pouco baixa essa parte de cursos lá. E refletia em mim. Aí eu fiquei bem ansioso com as coisas. E isso em abril, eu perguntei a uma engenheira de segurança aqui do IFPE, e ela disse que tinha possibilidade de ser chamado nos próximos meses, né? Ela não disse datas, mas ela disse que tinha chance o engenheiro de segurança ser chamado. E o Tec Segurança, que nesse período, eu falei que eu tinha passado em quinto, né? E Tati em quarto para Tec Segurança e em quinto para engenheiro de segurança. Nesse período já tinham chamado, algumas pessoas desistiram e tal, mas o quarto colocado já tinha sido chamado e o terceiro do Itati também já tinha sido chamado. Então nós dois éramos os próximos do IF para ser chamado do IFPE. E esse concurso que vocês tinham feito, desculpe, 2016. Mas assim, 2016. 16. Então vocês tinham feito vários concursos depois. Sim. E nada tinha dado certo, mas o concurso que de 2016, isso já era 2019, tinha a perspectiva de ser chamado. Vocês tinham passado e estavam esperando, fazia mais de 3 anos já, né? Isso. Eu não esperava mais, eu estava bem nos Correios, gostava de mais de lá, estava em Natal, estava muito bem. Eu confesso que eu não estava nessa expectativa. Por mim, eu estava por segundo. Isso, aí eu ficava bem ansioso, querendo a porta aberta, né? Mas, vamos dizer, o que a gente tinha botado como meta era um dos dois estável para casar
Então Deus abriu essa porta para Tati, então vamos casar. Então, mas a gente ficou no aguardo de ser chamado. Quando a engenheira veio falar comigo, né? Helder, eu falei com ela, quer dizer, e ela respondeu, tem grande chance de você ser chamado nos próximos dias. E aí eu tinha uma preocupação, a gente tinha uma preocupação. Se segundo for chamado e eu não, a gente vai casar, ele fica lá em Recife, lá aqui em Recife, e eu fico em Natal. E como vai ser isso? Eu digo, bicho, não vai dar certo, não. Eu vou pedir uma transferência, vai demorar, uma coisa rápida, transferência, sei lá, quanto será que vai ter transferência? E aí comecei a me preocupar. Segundo, aí sim, de todos os técnicos estão no interior. Parou, foi? Parou, mas voltou. Os técnicos de segurança do IFRN são todos do interior. E os engenheiros é quem fica na capital, em Natal. E eu digo, não, eu não vou ficar no interior, você vai ficar em Recife. Não, não vai dar certo esse negócio, não. E comecei a ficar preocupada. Mas, ao mesmo tempo, o que, é que a gente faz quando está preocupada? Ora, né? A gente pode fazer alguma coisa? Não. Então, a gente começou a orar assim, a sua porta é a melhor, né? Vá na frente, resolva o que a gente não pode resolver. Isso ficou em oração, né? E a minha preocupação era de estar longe de segundo. Ele está aqui ou em Natal, né? Eu não queria, né, no início de vida, estar assim tão distante dele. E aí, eu estava em maio, já era maio, eu estava em Brasília fazendo um treinamento, né? Eu e Claudinha lá em Brasília, fazendo treinamento pelos Correios. E aí, eu segundo ligando para mim, ele sabia que eu estava em horário de treinamento. Fica ligando para mim, uma hora dessa, eu estou em treinamento. Aí eu digo, não, peraí, você tá ligando, é uma coisa importante, vou sair, né, toda preocupada. Segundo, o que foi? Você sabe que eu tô ocupada. Você tá sentada? Eu digo, não sentei. É o seguinte, eu fui convocado. Na hora, Josi, menina, meu coração, tipo assim, eu chorei, eu não sabia de quê, de tristeza e alegria. Era mais alegria que alegria. Aí eu vou ficar longe do amado. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou ficar longe dele. Porque achou que ia pro interior. Achei que pro interior. Aí ele não, disse, primeiro ela não sabia que tinha sido chamada. Eu disse que eu fui chamado. Eu não tinha dito ela ainda. Ele disse, fui convocado. Aí eu, né, fiquei... Aleluia! Aleluia! Eita, peraí, eu vou ficar longe dele, mas peraí. Aí ele, né, depois, você também foi convocada. O quê? Pra onde? Aí ele, os dois na reitoria. Eu, glórias a Deus. Meu Os Deus, dois, milagre. o meu nome e o nome dele, bem pertinho assim, um embaixo do outro, lá na convocação, um do lado do outro, reitoria, meu Deus, tanto glória, eu fiquei tão assim, eu fiquei desorientada, eu desorientei, né, fiquei, segundo ficou tão agoniado, porque a gente foi uma notícia que mexeu muito com a gente, foi uma dupla vitória, uma dupla bênção, um presente de casamento escancarado que o Senhor deu pra gente. Aí, qual é a ideia de segundo? Tati, vamos casar logo, porque não pode. O nosso casamento é marcado em agosto, isso é final de maio, a gente vai assumir em junho e a gente não vai ter festa mais não. Cancela a festa. Não. Ai, meu Deus. Festa do casamento, não. Não, meu amor, não pode. Não, então não dá. Então, aí ele mesmo se tocou que a ideia dele não era muito legal, não. Aí ele, não, é realmente, vamos cancelar, não. Vamos fazer o seguinte. A gente casa no civil, chama o pastor, faz uma oração, né? E aí casa depois. Que era uma ideia, né? Digamos, viável. Inclusive, acho que por causa da pandemia, acho que muita gente também talvez vá entrar nisso, né? Mas naquele momento eu sabia que não precisava dessa agonia, assim. Eu preferia orar. Não, calma, vamos orar. E a gente fez isso. Jesus, né? vai chegar. Jesus vai chegar, né? E aí a gente, né? Não, vamos orar. E passou junho. A gente ligando todo dia, nada de convocação. Porque a gente foi aqui no IFPE, tem algumas instituições que não são assim, mas no IFPE eles ligam perguntando se você vai querer a vaga. Aí depois que vai sair a nomeação, saiu no diário oficial a convocação, aí depois sai a nomeação pra gente tomar posse. Então eles ligaram em maio. Como eles ligaram em maio, eu pensava que em junho a gente já saía a nomeação pra gente tomar posse. Mas não foi o que aconteceu, né? Gente, só para recapitular para vocês, eu tenho que ficar dizendo isso porque não tem condições. Isso era junho, gente, o casamento estava marcado para agosto e eles ainda estavam sem o emprego. Só Tati que estava com a porta dela. Eu estava no Senac, que ganhava muito pouco, né? Sim, exatamente, mas o casamento era em junho e vocês ainda estavam todo enrolado aí, com chama, não chama, e aí em Recife não casa antes, não casa depois.
isso faltava 2 meses pro casamento. A noiva, eu acho que já tava o coração assim, saindo pela boca. Ainda tem isso. Como eu fui convocado em maio, aí eu conversei com o gerente lá do Senac Centro. Que eu fui convocado para um concurso e provavelmente nos próximos semanas ou meses eu estaria saindo do Senac. Aí ele, tá certo. Aí teve uma leva de demissão no Senac, aí ele me demitiu em junho, sem ter saído a nomeação ainda. Só saiu a convocação, né? Então eu estava desempregado já, em junho. Ah, sim. Então você estava em junho, estava desempregado. Só e agora faltava 2 meses pro casamento. Eu cheguei nos Correios, já fui dizer, fui falar, sim, eu não falei, mas em janeiro de 2019, assim quando eu voltei do resgate, eu fui promovida nos Correios. Então eu era chefe lá. E aí eu precisei dizer que eu ia precisar sair, porque eu precisava passar para alguém, né? E aí, né, avisei que eu ia sair tudo. E a gente ficou na expectativa de junho sair a posse, e tal da posse, a gente ir. E nada, junho passou e nada. Aí a gente se programou para julho, né, ligando, e a ansiedade aumentando, né? Aonde a gente vai morar? Não sei. A gente vai morar em Natal e Recife? Não sei. A gente não tinha nenhum lugar onde vai morar. Não tinha nada, assim. Isso aos poucos, né? Se montaram todas as outras coisas. O casamento foi fechando, assim. A gente pesquisava local em Natal e local em Recife para alugar, né? Mas não podia fechar nada. Eu não sabia. Porque eu não sabia. E aí, tudo incerto. Tudo incerto. E aí, em julho, a gente disseram a gente que a gente já podia adiantar o aso admissional, os exames admissionais. Em julho, eu, segundo os pais deles, Gil e seu Helder, fomos para Recife. Foi assim? Foi. Fazer o admissional. Admissional foi isso, não foi? A gente vai fazer o admissional. Tô tentando lembrar aqui. Foi um dia desses, mas, né? A gente vai fazer o admissional, deixar os exames que a gente tem que pedir para fazer exame de sangue, radiografia, toda essa parte de exame, né, médico. Aí tem pedindo para a gente vir aqui para o médico avaliar, né? Fazer o exame admissional. Aí a gente fez o exame. Aí, quando a gente fez o exame, foi na gestão de pessoas, a gente dizia, e essa convocação? Essa nomeação. Aí, uma das pessoas disse assim, olha, o poder de fazer isso foi tirado da reitoria e agora teve um negócio político e foi um decreto que tirou o poder da reitoria para o MEC. Então, o IFPE não poderia nomear, tinha que ser o MEC. Ministério da Educação. E aí, eu só me lembro da palavra que ela disse, olha, só Deus. Ela já conhecia, assim, a gente teve uma conversa com eles, eles já sabiam que a gente era, né, crentes, que a gente, né, evangélicos, e só Deus. Pelo jeito aí, é melhor você fazer ainda brincou, tem que fazer aí, você tem que se juntar aí para fazer aí uma rebelião, uma manifestação, porque aqui só Deus. Tá? Então, pronto. Se é só Deus, então eu tô de boa, né? Vou morar. E aí... Falar com meu amigo. Né? Vou falar com meu amigo, meu papai, né? E vamos lá. E a gente orou, né? E eu me lembro, aquela palavra ficou. Eu voltei, eu me lembro quando eu voltei. Pô, perguntando aí, ó. A mulher disse que era só Deus, então bora orar. Julho, estamos falando de julho. Ia casar em agosto. Vocês foram chamados, para recapitular, vocês foram chamados para fazer os exames e vocês estavam tudo certo que vocês iam ser convocados. Isso. Estava tudo certo. Em maio foi convocado e pediu para fazer os exames. Mas a nomeação, não sabia se ia ser junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Não tinha data para nomeação para a gente poder tomar posse, né? Não sabia quando era, mas estava tudo certo. Porque chamaram vocês. Quando vocês chegaram lá, aí disseram assim, olha, mudou. Agora a gente não tem mais poder, não. Você pediu demissão do seu emprego, confiando nisso? Isso. O decreto saiu, se eu não me engano, 25 de junho, dizendo que a gente foi convocado final de maio. Esse decreto do governo federal saiu, se eu não me engano, 25 de junho, tirando o poder dos reitores nomearem. Tem que ser só o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação. Então a gente ficou, caramba, a gente foi para ter sido chamado e a gente não foi. E agora não tem data mais, estava incerto, estava esperando o MEC. A gente vai ser chamado, mas não sabe quando. A gente pode casar, continuar e não sabe. Aí eu ligava direto para lá, né, para saber. E aí, no final do mês... Aí, no final do mês, a gente... Aí, depois de ligar muito, né? Segundo, quem conhece, ele sabe como ele é. Quando ele ligava. Eu lembro que segundo, aproximando o final de julho, segundo disse...
Não, já era agosto. Vamos para agosto? Não, final de julho. Final de julho. Saiu a nomeação. 2 dias depois que a gente voltou e ela disse só Deus. 2 dias depois caiu o decreto. Caiu o decreto e dias depois saiu a nomeação. Dias depois saiu a nomeação. Então saiu a nomeação. Eu saí dos Correios, né? Pedi a minha demissão, porque já saiu a nomeação, então era garantido, né? Depois que a nomeação, a gente tem 30 dias para tomar posse. Né? Só que Aleluia. aí, a gente não tinha direito de escolher o dia da posse, porque eram eles que iam escolher a data para fazer juntos. Só que a gente tinha prazos, porque a gente tinha um casamento que 16 de agosto era o nosso casamento civil, na sexta. E sábado, 17 de agosto, era o nosso casamento religioso, a festa. E a gente tinha data, né? E tinha lua de mel também. Né? Então, assim, muita coisa, onde eu vou morar e tudo. E aí, eu saí dos Correios 5 de agosto, mais ou menos, eu saí por aí no início. Eu levei uma queda na minha despedida, engessei o pé 13 dias antes do meu casamento. Eu lembro. Eu levei essa linda queda, me arranhei toda, machuquei. Mari que tá aí lembra desse drama, né? Engessei meu pé, os dois joelhos, dos dois ficou enfaixado, outro ficou engessado. Mas enfim, né? Acontece. E ok, com a perna inchada, dolorida, até então era um simples entorse até então. Segue a vida. Quando tá mais na semana do casamento, vamos para a semana do casamento. A semana do casamento. Sim, outra coisa. Minha vida era mais corrida que a de segundo. Então, muitas coisas do casamento, quem fechou foi segundo. Ele só não fechou meu vestido. Eu decidi escolher, porque eu fui eu que escolhi, né? E aí, segundo... E Papita, né, Papita? Eu sei que você tá se coçando para dizer isso. Né? E aí... O que acontece? Segundo, que resolvia as coisas. Ele era noivo do casamento, ele que resolvia muita coisa, né? Fechava os contratos e tudo. Ok, semana do casamento. Precisamos tomar posse. Aí a gente tomou um título de fé. Na quarta-feira, a gente foi para Recife. Calma. Dia 31 saiu. Então, eu ligava pro pessoal, né? E eles, não tem data ainda. Vamos ver com a reitora. Não tem data ainda, vamos ver com a reitora. Aí eu pegava e ligava. Ai. Olha, eu gostaria de saber se nessa data dava certo. Mas só que. Não. Como é que eu vou fazer isso? O não você já tem. Então, tenta marcar a posse para 15 de agosto, que a gente ia casar dia 16, né, o Itato? Então, marca a posse para 15 de agosto, tente com a reitora, tente ver com a agenda, tente ver com o pessoal para marcar para essa data, porque a gente está precisando. Como a nomeação foi 31, a gente ia até dia 30 de agosto. E a gente ia viajar, ia voltar de lua de mel dia 27 ou 28. Então a gente Ai, meu coração. Aí eu conversei, aí ela tá certa, eu vou tentar. Aí a gente veio para Recife para entregar o restante dos documentos na fé. Que no outro dia ia ser a nomeação, né? A gente veio com os documentos e já veio na malinha a mudazinha da roupa da posse. Já veio na fé. Eu, segundo os pais dele, já veio na fé. E no outro dia ia ser a posse. A gente chegou para entregar os documentos, aí a moça disse, vai ser amanhã, viu? A posse, a gente dá glórias, aleluia. Aleluia. E saiu, naquela mesma hora que ela disse pra gente, saiu convocando o resto do povo tudinho. Foi todo mundo em cima da hora, né? E aí, no outro dia, a gente tomou posse. Eu e segundo, numa quinta-feira. Um dia antes do casamento, né? Antes do nosso casamento. Ai, meu Deus. E aí, né? E na quarta-feira, de manhã, a gente foi deixar os documentos, né? Sobre a posse. De tarde, a gente foi ver um local pra gente morar. Né? Até então, a gente né? Rafael tava nos recebendo. Um dia do casamento. Era. Isso. E aí, ok, né? Eu com meu pé ainda não andando direito e tal, ok, né? Mas tem um entorse, né? Ia melhorar, digamos assim. E aí, tomamos posse. Na posse, a gente conseguiu glorificar o nome do Senhor na nossa posse, porque é lógico, na posse a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa, de dizer alguma coisa. E é lógico que a gente não ia deixar de dizer o que o Senhor tinha feito em nossas vidas. Então, naquele momento, eu e segundo, quando a gente falou, ele contou uma parte, eu contei a outra, e o povo juntou a história, tipo, são noivos. Aí a gente disse, vamos casar amanhã. Menino, o povo ficou maravilhado, ficaram muito felizes por a gente. Até hoje as pessoas ainda nos conhecem, né, pela nossa história, né? Muitas pessoas ficaram, assim, impactadas como Deus fez isso do tempo, desse lapso de tempo todinho. Porque se fosse o meu plano, o de segundo, ia ser uma coisa. Mas quando Deus faz, ele faz as coisas perfeitas. Ele sabe o melhor pra gente. Então, quando ele fez, ele já foi casando direitinho, ficou perfeito, encaixou tudo. Deus é muito maravilhoso, gente. Então, assim, é a nossa história de confiar, sabe? Todas as vezes que a gente sofreu, que a gente chorava, a gente foi aos pés do Senhor. Ele foi a nossa solução.
né? Foi o nosso socorro, nossa angústia, né? E aí, foi nesses momentos a gente via a mão poderosa do Senhor, né? Tantas vezes a gente tinha visto, mas naquele momento de uma forma tão forte. E a gente pôde glorificar o Senhor no nosso trabalho, quando a gente testemunhou lá. Algumas pessoas vieram dar um abraço na gente depois, né? Parabenizar, né? Eu sei que ele ficou a fé de muitas pessoas ali. Né? Nós casamos, glória a Deus, casei mancando mesmo, mas casei, gente, porque é o seguinte, o mais importante era a essência, era o casamento, era a união de duas pessoas. Então, assim, eu falo isso porque muitas pessoas, né, muitas noivinhas, têm sofrido nesse momento de pandemia, né, que planejaram, que fizeram sonhos, estão adiando datas, sabe? Mas o mais importante, o mais difícil, gente, é encontrar o noivo, é encontrar a pessoa que você vai compartilhar uma vida. Verdade. Eu digo uma coisa pra vocês, o mais difícil é encontrar a bênção. Depois você encontra, olha, as coisas fluem. E se você colocar Deus em primeiro plano, Ele vai fazer, né? Ele vai fazer todo o resto, Ele vai te ajudar. Então, assim, foi isso que Deus fez com a gente, sabe? A gente confiou nele. Glória a Deus. Em todo momento. E ele nos abençoou de uma forma tremenda. Não que a gente mereça, sabe? A gente não merece nada. Mas Deus é tão bom que mesmo a gente não merecendo, Ele nos dá, sabe? E aí eu tive uma festa linda, maravilhosa, né? Foi algo assim, lindo porque era, né, eu havia sonhado e Deus fez mais ainda, né? Tive né, momentos muito difíceis, vocês sabem. Eu fui para lua de mel, minhas compras em Gramado foi com muleta, comprando muleta, andando de cadeira de rodas. Mas eu não lembro desse momento com tristeza. Eu poderia dizer que minha lua de mel foi dramática. Não foi, foi cômico, foi engraçado. Porque Deus fez grandes coisas por a gente. Eu não tinha por que reclamar. Eu não reclamava do Senhor, dizia, eu levei uma queda, tô nessa situação. Não, eu depois ainda tive a trombose, para piorar. Mas eu me lembrava que o Senhor tinha feito tanta coisa na minha vida, que meu coração era tão grato a Ele, que eu não ficava murmurando, reclamando. Eu não fazia isso, não. Eu ficava agradecendo ao Senhor, agradecia, né? Por tudo que o Senhor tinha feito em nossas vidas. O tempo tá acabando, eu tô com medo de encerrar assim. Mas... Tati, vamos fazer assim, então. Vocês já contaram a história. Eu vou fechar e vou abrir outra para vocês orarem e darem os últimos conselhos. Eu vou até dizer assim, quem tiver alguém que conhece, que está passando por essa situação, que precisa do emprego, que tem sonho de casar, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar, Deus quer abrir portas, e basta você colocar a fé no Senhor. Então, temos aqui um exemplo de duas pessoas que passaram por isso. Eu vou fechar. E você vai lá, se inscreva no canal do Testemunho para não perder mais. E vamos voltar com eles aqui para eles orarem e darem aí os conselhos e as dicas para os casais que estão nessa situação. E mande para quem você conhece que vai precisar desses conselhos. Tá certo? Tá de segundo combinado? Vou fechar. Combinado que eu tenho que E mandar ela um abraço novamente pro povo sem pressa. aqui. Tá certo? Já eu Tá volto. bom. Tchau. Tá bom. Tchau.